Olá, amados. Estou gravando esse vídeo aqui na sequência da série sobre dons do Espírito Santo. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre operação de milagres ou milagres e maravilhas. Esse dom maravilhoso do Espírito Santo. Operação de maravilhas ou milagres e maravilhas, esse dom significa o seguinte: essa palavra ela é traduzida por operação de maravilhas, no grego é dunameis. Dunameis. Dunameis quer dizer operação do poder e dá ênfase ao poder. É o poder do Pai concedido ao cristão, concedido ao Filho de Deus e manifestado pelo Espírito Santo, o capacitando para fazer milagres e maravilhas, operar feitos extraordinários. Ou seja, mudar o curso normal das coisas, mudar o curso normal dos fatos. É a sobreposição da lei de Deus às leis da natureza. É a sobreposição das leis de Deus à lei da natureza. Então o que é natural? Tudo aquilo que é natural é o normal, é aquilo que acontece. Então milagre é algo que sobrepõe o natural, é sobrenatural. Então eu quero conversar com vocês sobre isso. Esse dom do Espírito Santo, milagres e maravilhas, primeiro, ele foi utilizado na libertação miraculosa do povo de Deus das mãos do inimigo. Eu quero ler com vocês aqui Êxodo capítulo 15, versículo 16. Esse fato ocorreu quando o Mar Vermelho se abriu. Então, um milagre, uma maravilha, uma operação de milagre, é quando acontece algo além da natureza, além do natural, que as pessoas ficam assim, ficam maravilhadas por ver aquele acontecimento, aquele milagre. Então, esse texto que vou ler, esse versículo que vou ler, é o canto de Moisés depois que o Mar Vermelho, um mar se abriu. Imagina isso. O mar se abriu, de um lado ficou um montão de água acumulado, de outro lado ficou outro montão de água, e as pessoas ficaram maravilhadas. E então Moisés canta um cântico, e em determinado momento ele diz assim, no capítulo 15 de Êxodo, versículo 16, diz assim: sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Então Moisés está dizendo, o exército de Faraó ficou maravilhado, ficou impactado, ficou petrificado de tão grande milagre, tão grande obra maravilhosa que foi naquele momento ali. Então, esse dom de operação de milagres foi usado para libertar o povo de Deus. Segundo, para que é usado esse milagre, essa operação de milagres, esse dom do Espírito Santo? Para confirmar a palavra pregada. Então, os filhos de Deus que pregam a palavra, então essa operação de milagres, ele acompanha a palavra. Eu quero ler com vocês aqui, então, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 12. Diz assim: quando o apóstolo Paulo, ele vai conversar, vai pregar a palavra para o procônsul Sérgio Paulo, e de repente tem um mago que se dizia cristão, que começa a interromper, começa a atrapalhar a pregação, a evangelização de Paulo a esse procônsul Sérgio Paulo através da palavra. Então eu quero ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 6 em diante. Nos diz assim: havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, olha aí, um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, que é o mesmo Paulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olha aí, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor?
Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade. E andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, olha aqui, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, esse milagre, operações, esse dom de operações e maravilhas, acompanha aqueles que pregavam a palavra. Perceba que esse mago, esse judeu, falso profeta, ele se auto-intitulava Bar Jesus. E quando você vê o prefixo Bar antes de um nome, significa filho de. Então, Bar Jesus significa filho de Jesus. Então, aquele falso profeta, esse mago que se interpreta o nome dele Elimas, ele se autodenominava filho de Jesus. Então ele dizia, eu sou Bar Jesus, eu sou Bar Jesus. E ele estava ali, junto com o procônsul Sérgio Paulo, juntamente com Paulo e Barnabé, mas ele era um falso profeta. Ele estava impedindo, tentando atrapalhar que o procônsul ouvisse e cresce na palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, manifestou esse dom de operação de milagres e desvendou, desmascarou que aquele homem que se dizia filho de Jesus, na verdade ele era filho do diabo. Então esse dom acompanhou, foi desmascarado e a Bíblia diz que ele creu, que o procônsul creu na palavra do Senhor, porque ela foi acompanhada de operação e milagres, como no caso que aquele homem que ficou cego temporariamente para não impedir que o evangelho fosse pregado e para que o procônsul cresce. Então foi usado para confirmar a palavra pregada, de que realmente o poder de Deus estava ali. E terceiro e último exemplo que eu quero dar, o dom de operação de milagres, ou milagres e maravilhas, ele demonstra o poder e a magnificência de Deus. Eu quero ler 2 textos. O primeiro texto está em Mateus 11:5. Mateus 11:5, estou procurando aqui. Mateus 11:5, onde nos diz assim: perguntaram para Jesus se ele era o Messias ou tinha que esperar outro. João Batista manda mensageiros para perguntar para Jesus. E Jesus responde: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Aleluia! Então, Jesus está dizendo, está sendo feito milagres e maravilhas que só o Messias podia fazer. E um outro texto também, que eu quero terminar, para dizer que esse dom do Espírito Santo, ele demonstra o poder e a magnificência de Deus, está em João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 36. Onde nos diz assim, 5, versículo 36. Olha o que diz a palavra. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Então Jesus está dizendo que todas as obras de milagres e maravilha, coxo andar, cegos ver, surdos ouvirem, mudos falarem, e o evangelho sendo pregado aos pobres, essas obras, essas maravilhas, é para a glória de Deus, é para expressar a magnificência de Deus que enviou Jesus. Então, aí está a operação de milagres. Milagres e maravilhas é quando nós temos do Espírito Santo a autorização para usar o poder de Deus para pregar o evangelho, para libertar e para expressar a magnificência e a glória de Deus. Espero que de uma maneira simples e objetiva você tenha compreendido então sobre o dom de milagres e maravilhas. Quando um braço cresce, quando uma perna cresce, assim na frente de todo mundo, as pessoas ficam maravilhadas. É esse dom, é o poder de Deus em ação. Continue abençoados.